Falar. É... E aí, pessoal, a gente está começando aqui mais um bate-papo na TV Unimap aqui nesse canal. E agora a gente está vindo com um convidado novo, Bruno Jareta, professor da Unimap, produtor de audiovisual e doutor em comunicação. E aí, Bruno, beleza? E aí, pessoal, beleza? Tranquilo. Vai ser um prazer conversar com vocês aqui Perfeito, hoje. vai ser ótimo. Imagina, a gente que agradece a participação. Tenho comigo também aqui o Felipe Vichert, que ele vai acompanhar a gente para fazer as perguntas. E aí, galera, tudo bem? Tudo certo. E, bom, acho que a gente já pode começar aqui, né? A gente vai abordar vários assuntos, mas para começo de conversa, para situar todo mundo, acho que primeiramente a gente pode falar da trajetória, né? E a gente gostaria de saber sobre sua formação, né? Da onde veio e o seu interesse pela área do audiovisual. Nossa, meu interesse é desde criança. Eu fui, assim, fuçado em VHS, filme, televisão, sabe? Adorava assistir TV desde pequeno. Nunca tive alguma restrição em casa, pro bem ou pro mal. Isso acabou conduzindo o meu gosto por isso. Então, eu alugava muito filme em locadora, gravava filme da TV, ficava assistindo de tudo que passava. Então, eu fui adquirindo um gosto em vários sentidos diferentes, né? Para me divertir, para me informar, para discutir as coisas com os outros. E chegou uma hora, assim, nunca tive dúvida que era para essa área que eu queria. Eu só não sabia o que eu ia fazer, né? Até descobri que tinha os cursos de audiovisual e eu fiz o curso de rádio e TV na Unesp aqui em Bauru. E foi onde eu segui estudando também, onde eu concluí o doutorado agora no começo desse ano. Então, bem resumidamente, essa é a minha trajetória. Abri uma produtora aqui na cidade também, que é onde eu trabalho, atuo em diferentes projetos. E também, por conta da área acadêmica, sou docente também em curso de audiovisual. Então, acabo misturando todas essas coisas, justamente o que dá liga em tudo isso é o audiovisual. Ah, sim. Eu acho que muito do audiovisual, né, acho que pra todo mundo que se inicia na área, é perceber que o audiovisual tá em tudo, né? Eu acho que nem você falou, desde criança a gente tem contato, a gente grava os filmes, a gente quer ver mais, é propaganda, tudo que a gente vê quase é audiovisual, né? Ele sempre cresceu bastante. Mas daí sobre a sua produtora, né? Qual foi a ideia de pensar assim, não, a gente quer abrir uma produtora, eu quero fazer uma produtora, fazemos conteúdos, aliás, inclusive, sobre quais, né? Para que lado é voltado, se é para área artística, se é institucional. E porque é um passo largo, né? Em vez de trabalhar com alguém ou fazer isso, mas fazer a sua própria produtora. Isso, a vontade nasceu pelo seguinte, foi eu e mais, inicialmente duas sócias, depois uma viu que não era muito o que ela queria e ficou eu e outra sócia, que é a Elissa, imagino que muitos que estejam assistindo aqui conhecem, ela também foi professora na Unimap. Nós, no nosso último ano de faculdade, a gente abriu no começo do último ano e formalizou no começo do ano seguinte. Justamente porque a gente tinha um receio das oportunidades que a gente sabe que são muito disputadas, né, oportunidades formais de contrato, de trabalho no setor audiovisual. A gente se formou em 2010 e o cenário, né, já era assim nessa época, mas não era uma coisa que, na verdade, assustava muito a gente gostava muito de trabalhar, a gente já tinha portfólio, então a gente sabia que era uma questão de tempo para conseguir, tanto que com o pessoal da minha sala que não abriu empresa, eventualmente acabaram empregados, né? Conseguiram. Sim, sim. Mas é porque junto com esse receio das oportunidades escassas, a gente viu que tinha um espaço aqui na cidade de Bauru, que foi onde a gente abriu a empresa, que tinha um espaço para a gente oferecer um diferencial, né? A cidade, na ocasião, tinha produtoras que atendiam os trabalhos majoritários, assim, dos principais clientes da cidade, produtos grandes, mas tinha um caminho ali para a gente oferecer conteúdos diferentes, para oferecer uma nova perspectiva de atendimento para um setor que a gente via que tinha um caminho. Então, sim, isso nos deu muito ânimo para investir e, claro, ter todos os benefícios de ter um negócio próprio, que é ter sua liberdade, né, o caminho para você criar do jeito que você acha melhor. E tinha um outro fator que eu e a Elissa temos em comum ainda, que é gostar de todos os processos. Então, por mais que eu, por exemplo, curta mais a parte de pós-produção, eu adoro trabalhar com roteiro, gosto de set, né, de gravação, gosto de elaborar projeto. Então eu percebi que numa produtora eu poderia ter contato com todas essas áreas em todos os projetos, que era, na verdade, o que a gente fazia. Porém, também tem lados ruins, né? Então você tem qualquer negócio próprio, você fica o tempo todo preocupado com ele, né? O funcionário pode se dar, dependendo do emprego, o privilégio de bater o ponto e não se preocupar mais com isso, né? É verdade. E aí chegou uma hora que a gente também viu que para a gente crescer mais, a gente conseguiu se consolidar na cidade,
mas a gente viu que para crescer mais exigia um tipo de investimento de tempo e de dedicação que a gente viu que não era o que a gente queria. Foi quando eu segui por um caminho, ela seguiu por outro. A gente faz projetos juntos até hoje, mas eu sigo na produtora sozinho. Uhum. E foi quando a gente começou também as áreas acadêmicas, né? Ela também entrou no mestrado, aliás, antes de mim. Foi antes de mim. E aí foi quando eu comecei a dividir o tempo da produtora com a docência. Então hoje eu sou metade professor, metade produtor audiovisual, o que é muito legal, porque uma coisa alimenta muito a outra, gente. Isso é muito legal de falar. Porque eu aprendo muito na sala de aula, aprendo muito com os alunos, com o repertório dos alunos, e levo isso para a produtora, né, dá uma oxigenada nas formas de atender os clientes. E hoje, né, você tinha perguntado que tipo de trabalho, a gente fez de tudo no começo, então fazia material publicitário, fazia vídeo institucional, e hoje meus principais clientes, né? Eu trabalho com roteiros, então tem trabalhos que o meu produto que eu entrego, sou contratado para roteiros de diferentes tipos. Institucional também, muito vídeo interno, vídeo corporativo, treinamento, e projetos independentes de cliente, né? Então, como a produtora tem um CNPJ, a gente elabora projetos, manda. O ano passado a gente fez, inclusive, a convite de um aluno egresso da Unimap, Felipe Amaral. Ele chegou com uma ideia de um projeto para mandar para o PROAC, né? Que é uma linha. É um programa de estímulo de cultura da Secretaria do Estado de São Paulo, e a gente ganhou, e a gente foi um dos contemplados, e a gente fez um projeto que legal. Foi uma sala de roteiro para minorias sociais, foi pela produtora, né? E esse ano estamos mandando projetos para outros editais e linhas de fomento para o ano que vem, pela produtora aqui. Então, e também trabalho com outras produtoras da cidade em projetos semelhantes, né? A gente fez um longa-metragem faz 2 anos agora, que é o Nome Esqueci de Você, que pela produtora eu atuei junto com outra produtora que foi a proponente, num longa-metragem sobre educação inclusiva. E por aí vai. Então, eu tenho múltiplas frentes, mas sempre pensando nesse papel que o audiovisual pode contribuir com a sociedade. É isso que acaba definindo. Como eu faço muita coisa, eu tenho que ter alguns critérios para decidir o que eu vou fazer. E eu sempre priorizo esses, né? O que eu acho que o audiovisual pode ajudar e o que eu posso ajudar com esse meu trabalho. Então, é mais ou menos essa atuação da produtora. Nossa, isso é muito legal. Até que você tinha comentado sobre a faculdade, né, o ensino na faculdade e o trabalho se complementar, porque querendo ou não, do trabalho você traz experiências suas para dentro da sala de aula, é uma coisa que a gente que teve aula com você, eu senti muito isso, que você explica as coisas que você já fez, você mostra tal, e também da sala de aula, interagindo com os alunos e vendo outros projetos, até sendo coordenador de sala, alguma coisa assim, pode trazer ideias, algum brainstorm ali que te leve coisas pro trabalho também. Né, alguém que teve alguma ideia legal, um formato diferente, e você falar, cara, isso pode ser uma coisa da hora para se aplicar em um serviço que eu peguei aqui, né, alguma coisa da minha produtora. Então... Sim, as coisas se retroalimentam, né? A gente tem muito a questão é a seguinte, tem muito audiovisual no mundo, você nunca vai conseguir assistir tudo o que tem. Você já não consegue jogar tudo que você quer jogar, ler todos os livros que você quer ler. Você não vai conseguir ver todas as séries que tem aí, você não vai conseguir ver todos os filmes que tem, a gente vai ter que escolher. Exato. Só que na hora que a gente junta para debater, ainda mais no contexto de sala de aula, né? A disciplina que eu dei para vocês foi de roteiros para as novas mídias. Né, isso. E é uma disciplina que abre espaço para a gente discutir muita coisa, né? Do que a gente está consumindo de novas tecnologias, né? No audiovisual. E aí, é ali que eu escuto, por exemplo, uma coisa que eu não joguei ainda, ou um filme interativo que eu ainda não conheço. E aí eu vou fazendo essa triagem para ver o que eu quero conhecer a partir da dica, ou às vezes eu nem vou assistir, mas só de saber que existiu uma proposta diferente. Exato. E esse espaço, fora do ambiente acadêmico e universitário, ele é mais raro, né? Temos, mas ele é um pouco mais raro. Então, eu acho que essa é a principal vantagem de se unir presencialmente, fazer um curso, é esse ambiente de trocas. É verdade. Com certeza, essa troca de conhecimento acho que não tem preço mesmo. Então, aí o que mais a gente pode falar aqui, né, além da trajetória acadêmica e profissional, né, é como você vê a produção desse audiovisual nacional, principalmente, contemporâneo, né, o que se você destacaria alguma coisa, se a gente... Porque é uma realidade, como a gente tem muito acesso a filmes do exterior, isso é uma coisa que eu acho que o Felipe percebeu muito quando você entra pro audiovisual, né, pra faculdade.
é que você tem muito uma cabeça hollywoodiana, assim. É incrível como a referência não pega, né? O primeiro roteiro que você vai escrever alguma coisa, o seu protagonista é John, a sua, sabe, a outra atriz é um outro nome mais comum dos Estados Unidos, assim, porque você não tem muito exemplo, né? Então, atualmente, contemporaneamente, o audiovisual nacional, como você acha que tá? Você acha que tá caminhando para crescer também? Isso que você falou, Felipe, eu estava vendo recentemente um dos vídeos da Rita Von Hunt, ela faz o carimbo do colonizado, né? Então, colonizado, a gente, quando as nossas referências são estadunidenses, melhor dizendo, e europeias, é porque essa síndrome de colonizados que a gente carrega historicamente. Exato. E a gente tem uma produção muito vasta, né, em todas as regiões do mundo, incluindo a América Latina, que estamos na América Latina, Brasil é o país da América Latina, e a gente eu falo a gente para generalizar, claro que não é todo mundo, mas de um modo geral nós subestimamos mesmo as nossas produções, né? E eu acho curioso que eu percebo esse movimento cognitivo nos alunos, né, acompanhando alunos ao longo do curso, que eles em algum momento percebem que as produções deles serão brasileiras. Exato. É louco eu falar isso porque eu acho que não é uma percepção que a gente tem logo de cara quando entra no curso audiovisual. A gente entra com referências, Game of Thrones, Handmaid's Tale, Friends, enfim, séries gringas. Aí você percebe que o que você vai produzir, mesmo que você vá para lá, você será um latino lá, entendeu? Exato. E as séries reproduzem estereótipos latinos, tudo. Então, é um grande problema a gente não valorizar a cultura nacional, né? Então, eu acho que esse é um ponto, e aí dá pra gente falar de várias coisas dentro desse tema, né? Então, uma das coisas, por exemplo, a indústria hollywoodiana, ela é consolidada enquanto uma indústria muito clara de que, assim, você vai lá, o estúdio faz o investimento no filme, o filme se dá um retorno, vai ter sequência para todo sempre, né? Se você abrir aí as listas de maiores bilheterias dos últimos anos, né? Se você abrir isso a cada ano, você vai ver que filme com história inédita, com universo ficcional inédito, é muito raro, né? Geralmente são filmes dentro de lógicas de franquias, adaptações literárias de grande sucesso na literatura. É um mercado que prefere jogar seguro nisso, né? De investir muito dinheiro em mais um Harry Potter, em mais um Star Wars, em mais um... enfim, né? Marvel. E aí quando a única lógica é a comercial, acaba acontecendo isso, é inevitável, porque os grandes investimentos não vão para coisas que talvez não deem retorno. Exato. Então, mesmo esse modelo que lá é muito bem consolidado, ele tem os seus problemas por causa disso, né? Se você está priorizando ali, sensibilizar para uma questão, promover uma reflexão artística para alguma coisa, pode coexistir, tá? Não estão em eixos diferentes. Pode ter tudo isso e ter sucesso comercial. Mas, às vezes, pode competir. Às vezes, pode abafar esses outros propósitos. E aí, a gente vem para o Brasil, que a gente tem uma lógica aqui que nós já tivemos momentos na história do país, se a gente pegar a época da pornô chanchada, por exemplo. Era um mercado que se sustentava com bilheteria, muito parecido aos moldes hollywoodianos, claro, salvo todas as proporções. Mas hoje, a gente tem, sim, um interesse maior pelo audiovisual nacional, não só pelo cinema, mas também pelo produto televisivo, né, pensando tanto os canais a cabo quanto streaming, a gente pode falar disso daqui a pouco também. Sim. Mas a gente precisa de políticas públicas, porque é um mercado que, sem essas políticas públicas, ele não vai, né, ou pelo menos ele não vai do jeito que ele poderia ir, porque ele tem um potencial econômico muito grande, né. Então, assim, não sei se é nesse sentido que você tinha perguntado, mas Sim. O que eu queria falar é que mesmo se a gente reduzir o audiovisual a uma atividade econômica, e ele é muito mais que isso, mesmo se a gente reduzir uma atividade econômica, ele precisa ser defendido, porque ele é um dos poucos... o audiovisual foi uma das poucas atividades na história recente do país que não caiu, pelo contrário, ou se manteve e ainda cresceu um pouquinho, enquanto todos os outros setores davam uma balançada com a crise. Por quê? Porque movimenta muita grana, né? A gente tem formas diferentes de financiamento, né? Você tem linhas que dão dinheiro diretamente, você tem isenção fiscal, como é o caso da Lei Rouanet, enfim, e outras formas de isenção fiscal. Mas, de um jeito ou de outro, o dinheiro, quando a gente produz audiovisual aqui, ele circula para a gente mesmo. Então, será que a contratação vai ser feita com profissionais daqui, né? Então, esses profissionais vão gastar com fornecedores da região, e isso faz o dinheiro circular aqui. Então, como atividade econômica, ele já é algo a ser defendido, né? Agora, se a gente pensar na importância da diversidade cultural, mais defendido ainda, porque se a gente só consome produtos gringos, que foi o que você falou, né, que é esse repertório que a gente costuma ter antes de entrar num curso de audiovisual, de cinema, de rádio e TV, se a gente chega modulado só nessa lógica, a gente não se vê na tela. A gente não vê
muita coisa bate, tem coisas que são universais do ser humano, tudo bem. Mas muitas coisas não são. A gente não vai ver num filme americano a nossa lógica, as nossas experiências daqui de um brasileiro, né? E mesmo dentro do Brasil, somos muito diferentes. Então, tem trocentos mil cinemas brasileiros que a gente pode fazer. E se a gente não coloca essa opção para as pessoas, elas nunca vão se ver na tela. Então, e se ver na tela é importante para a gente construir uma sociedade onde as pessoas possam ser o que elas quiserem, fazer o que elas quiserem. A gente se alimenta da... Gente, eu sou de uma geração que as pessoas foram, dependendo da perspectiva, estragadas pela Disney, porque cresceram vendo produções culturais da Disney que tem o príncipe encantado, a princesa, aquela coisa, e sonha com o casamento perfeito. Então, olha isso, né? Você molda caráter, você molda projetos de vida a partir das produções culturais que a gente consome. Exato. E se você só tem isso vindo de fora, e de fora, quando eu digo não é de qualquer lugar, é Estados Unidos, você tem isso deixando a sociedade muito pequena. Exato. Uma sociedade brasileira que poderia ser muito mais forte. E, felizmente, é um cenário que a gente vê melhorias, né? A gente tem ações, políticas públicas. Recentemente, numa aula, eu estava conversando sobre isso com os alunos, que a gente fica falando políticas públicas, mas, às vezes, a gente não especifica. E a lei da TV paga é um ótimo exemplo, né? Foi uma lei que criou uma demanda de, os canais de espaço qualificado, ou seja, não é qualquer canal, são alguns canais, precisam colocar 3 horas e meia de conteúdo nacional na grade semanalmente. Semanalmente. Você pode colocar 3 horas e meia num dia, você pode colocar meia hora por dia, ao todo tem que dar 3 horas e meia. Metade desse conteúdo tem que ser de produção independente. Uma coisa muito simples que os canais foram contra, porque, mas ninguém quer ver coisa brasileira, tinha esse preconceito, né, com a produção nacional. A gente vai pôr coisa ruim no ar? Meu querido, você quer pôr coisa ruim no ar, o problema é seu. Ninguém tá mandando você pôr coisa ruim, tá mandando você colocar coisa nacional. Exato. E aí, o dinheiro que ficava sendo pago para licenciar produtos de fora, então, os assinantes aqui do Brasil vão lá, pagam para esses canais, para assinar esses canais. Esse dinheiro ficava comprando produto gringo. Ao invés de comprar, os canais foram obrigados pela lei. Então, a lei é importante, é uma política pública. Sim, não é que a lei censurou, a lei não proibiu eles de colocarem nada, você pode colocar o que você quiser. Mas você também vai ter que colocar a produção nacional. Exato. A cota é isso. A cota não proíbe ninguém, a cota inclui coisas de fora. E aí, ao obrigar isso, o que aconteceu? Esse dinheiro que antes só ia para fora, começou a contratar profissionais daqui para produzir. E a gente tem produções como, por exemplo, Irmão do Jorel, a gente tem Contos do Edgar, a gente tem vários realities, várias coisas, filmes, coisas nacionais de muita qualidade que nasceram, se consolidaram, e a prova disso é que hoje, né, depois de quase 10 anos da lei, os canais têm mais conteúdo nacional do que a cota obriga. Então eles viram que era uma boa fazer isso. Sim, com certeza. Ou seja, eu quis rapidamente falar um exemplo de política pública efetiva, que, claro, tem seus defeitos, tem que ser criticada, assim como a Lei Rouanet tem defeitos, tem que ser aprimorada, criticada sempre, não do jeito que tem sido feito, né, por uma vertente aí, mas que sim, as leis não são perfeitas, é por isso que a gente tem um Congresso e vereadores, enfim, é pra gente aprimorar a Câmara Legislativa e tal, é pra aprimorar as leis. E aí, com essa lei, a gente conseguiu fazer com mais... Nossa, eu tenho muitos colegas que trabalharam para produções que só existiram por conta da demanda da lei da TV paga, né? Então, isso me dá uma certa esperança, assim. Porém, a gente está num momento político do país que as políticas públicas de audiovisual estão abandonadas, estão, na verdade, sendo desmontadas, né? A gente tem, na verdade, de um ponto de vista geral da cultura, a gente teve... A cultura foi entendida pelo governo Bolsonaro como nem merecedora de um ministério, hoje é uma secretaria dentro do turismo, que passou desde secretário que mimetizou o discurso nazista e passou para Regina Duarte, agora é Mário Frias, enfim, uma tragédia depois da outra. Então, por esse lado, né, mostra que a gente tem que lutar pelo que a gente já conquistou e continuar discutindo essas questões para que isso não se perca, né? Com certeza. Mas é mais ou menos essa bagunça que envolve o audiovisual nacional. Sim, é porque a gente tem muito isso das pessoas ainda, quando você conversa com alguém que não estuda audiovisual, que não está muito ligado, principalmente com audiovisual nacional, é formado na cabeça das pessoas que a coisa nacional é ruim, que o audiovisual nacional é ruim. Elas já, antes de acompanhar qualquer tipo de produto ou qualquer coisa, já julgam ser ruim. E o audiovisual, querendo ou não, o que a gente tem diferente aqui, eu gostei muito que você comentou, é que a gente tem uma coisa mais artística, de representatividade, quando a gente está produzindo alguma coisa, pra ter essa identificação com as pessoas, porque, cara, aquele conceito de escola americana que todo mundo tem, sabe, quando vê em audiovisual, em filme, essas coisas. O Irmão de Jorel, por exemplo, é um ótimo exemplo disso, que é uma animação incrível do pessoal, é da TV Quase, se eu não me engano, né?
que é a galera que também faz uns vídeos no YouTube, Choque de Cultura e tal, eles têm muita coisa legal. E é muito legal você ver um desenho que representa realmente onde você mora. Ele brinca com aquela parada da família toda em uma casa, da escola mesmo, das pessoas que estão lá. Essa identificação é estranha para as pessoas porque elas nunca tiveram isso. E as leis públicas, elas não servem para tirar o espaço do outro, é para dar o espaço para quem nunca teve. E é isso que as pessoas não vê. Inclusive o negócio da Lei Rouanet é falar, porque vai ficar dando dinheiro pra pessoa. Cara, é lógico, você não tem incentivo cultural aqui. Por que você nunca vê? Por que você nunca assiste? Por que você acha que é ruim? Porque você não tem contato. Porque ninguém incentiva que seja produzido isso. Eu acho isso muito legal, que a gente aprende na faculdade, cara. E outra, a questão da Lei Rouanet, a brecha que permitiu... essa visão mais reacionária de criticar a lei dessa forma, é porque o Estado ele é responsável por avaliar se o projeto está apto a receber a verba através de isenção fiscal. O Estado, quando ele fala que o projeto está apto, ele não está dando dinheiro para o Estado, pro projeto, desculpa. Ele está dizendo, esse projeto para em pé, enquanto um projeto cultural, ele pode ser oferecido para as empresas e as empresas vão decidir se querem patrocinar o projeto ou não. Só que as pessoas usaram isso para pegar projetos realmente absurdos, mas que paravam em pé enquanto projetos. Mas a temática era questionável, completamente questionável. Ok, eu até concordo com essa parte da crítica. Só que são projetos que não conseguiram patrocínio. Só que é o suficiente, né? Aí, para desinformação, é um prato cheio, porque daí você fala, o Estado quer fazer um filme do José Dirceu, sabe? A Lei Rouanet está financiando um filme milionário petista. E aí, essa desinformação ajudou a criar toda aquela onda que a gente viu na Reacionária em 2018 e que provocou mudanças na lei. A lei permanece com algumas mudanças que precisam ser acompanhadas de perto, né? Porque, enfim, reduziu algumas questões, direcionou para outros lados. Mas é isso, as conquistas, a gente tá mais do que claro, né? Numa esfera global, que as conquistas não são permanentes, né? A gente tem que defendê-las, exato. Porque elas podem retroceder, mas é importante a gente debater, né? Por que isso aconteceu, entender o fenômeno. E no caso que você falou do Irmão do Jorel, por exemplo, a gente se vê ali, eu recomendo muito para quem ainda não viu assistir Sob Pressão. Nossa, Sob Pressão é uma série da Globo, em coprodução com a Conspiração, se eu não me engano, e que você pode assistir 48 temporadas de Grey's Anatomy. Um episódio de Sob Pressão, você já vai entender o que a gente está falando aqui. Exato. É um hospital público brasileiro, com as limitações de um hospital brasileiro, com a qualidade dos profissionais de saúde brasileiro. Então você tem ali essa coisa de os profissionais são excelentes, a estrutura é pífia, e o que eles fazem para salvar... E todas as narrativas que você tem dos pacientes, né, narrativas com problemas de saúde pública do Brasil, são bem diferentes dos problemas de saúde pública dos Estados Unidos. Então, e isso não é uma coisa também recente. Eu acho que a gente tem que falar aqui também, por exemplo, você tinha o seriado Mulher, eu lembro da minha infância, o seriado que chamava Mulher, da Globo, com a Eva Vilma, que era também num hospital. Né, era um pouco diferente, né, eram clínicas, assim, só que eu já via ali algo diferente do que na época eu via no Plantão Médico, que também passava na Globo. Exato. Então, é interessante você mostrar os nossos espaços, as nossas narrativas, né? E nesse ponto, eu acho que é bastante legal mostrar a importância do streaming para isso, porque você tem a Netflix, que mesmo sem a obrigação de uma cota, que vai ser inevitável, vejo que em breve vai ser regulamentado de alguma forma isso, mas eles viram que era bastante vantajoso, não só para o Brasil, mas para vários países diferentes, investir em produção local, e a partir da janela que é a Netflix, que é uma distribuição global, simultânea, você fazer na Espanha, trazer uma La Casa de Papel e trazer para o mundo inteiro. Fazer um 3%, botar no mundo inteiro, aqui no Brasil. Dark na Alemanha, mundo inteiro. Né? Várias séries norueguesas que a gente tem visto agora. Então, isso tem dado resultado, né? E o Brasil tem séries, o próprio 3%, ele ocupou durante um período a série de língua não inglesa mais vista na plataforma. Depois foi superado pela Casa de Papel e depois a Casa de Papel perdeu para Dark. Eu não sei como está esse dado agora. Mas funcionou, foi renovado, a gente tem coisa mais linda, a gente tem Bom Dia Verônica recentemente, foi muito elogiada. Então você tem... Sociedade em Virtude, alguma coisa assim? Que é aquela que fala sobre Brasília. Cara, não vou lembrar. Nossa. Não sei se essa mexe um mecanismo, né? Que tem essa também. Da Lava Jato. Então você tem ali narrativas nossas, algumas de caráter universal, se você pegar 3%, você tem ali temáticas, né, de desigualdade social e uma distopia, que, enfim, que qualquer cultura vai talvez se identificar. Agora, outras não, outras são bem específicas da nossa cultura. Samantha, por exemplo,
é bem piada interna para brasileiro, né? E deu certo a primeira temporada, foi renovada para uma segunda. O próprio mecanismo, né? O mecanismo é uma coisa, né, que gera um entretenimento revoltoso da nossa política, sim, bastante para o brasileiro, mas funcionou, também foi renovada, né, a primeira temporada. Então, eu acho interessante ver como também essas plataformas renovaram, mas também a gente precisa lembrar que ficção brasileira é forte desde sempre por causa da Rede Globo, né? As telenovelas da Rede Globo são extremamente reconhecidas internacionalmente, né? É o carro-chefe da emissora. Então, é isso. A gente tem uma produção que é forte. O cinema demorou um pouco para encontrar um caminho. Teve reveses ao longo da nossa história, né? Você teve aí final dos anos 90, final dos anos 80, aliás. Você tem um período que, assim, parou o cinema e a gente teve a retomada. Então, é importante observar esses movimentos, mas aqui no nosso caso, políticas públicas são fundamentais, mas fica o puxão de orelha para todo mundo, né? Quanto de produção nacional você assiste? Exato. Dessa produção nacional, quão diversa ela é? Né? A gente tem levantamentos da Ancine mostrando que, assim, homens brancos, maioria esmagadora que dirige filmes, que faz a direção de fotografia, que faz o roteiro, né? A gente teve anos que não teve uma mulher negra dirigindo um filme, longa-metragem, que foi registrado no Ancine. Então, a gente tem cinema indígena aqui no Brasil. Quantos filmes você já viu de cinema indígena? Então, a gente tem que fazer também essa reflexão que, em partes, claro, é uma lógica de distribuição que não nos dá acesso a essas obras, tá? Então, a gente vai ligar a TV, a gente vai ver os catálogos da Netflix, é difícil chegar a essas obras. Claro, elas estão se movimentando e estão fazendo movimentos interessantes nesse sentido. Mas também cabe a gente valorizar projetos de distribuição. Não é só a produção um problema, porque às vezes as produções existem, elas existem. Mas aí a gente não dá uma chance, porque às vezes não chega até a gente, mas mesmo quando tem o caminho para assistir, a gente não quer assistir, a gente quer ver pela 18ª vez Homem de Ferro. Exato. Então, também cabe a famosa autocrítica, cabe pra gente também, né? Essa diversificação do que a gente assiste também ajuda a contribuir com o cenário. Sim, porque consumir mais também é pedir mais, falar que a gente tá aqui, que tem um público, né? Porque eu acho que é isso que falta mesmo, é a galera conhecer. Inclusive, só corrigindo o que eu tava falando lá sobre a série da Netflix brasileira, Democracia em Vertigem. Democracia em Vertigem, concorreu foi um longa de documentário que concorreu ao Oscar. Concorreu ao Oscar, exatamente. Democracia em Vertigem. A gente tem a Aruana, se eu não me engano, não lembro onde que tá. Aruana é da Globo. É da Globo, né? Aruana, série muito de bom. investigação que se passa na Amazônia, né? Muito legal também. Ainda tem outros exemplos pra citar, vai sair agora na Netflix, o Amarelo, né? Do Emicida, Tudo Pra Ontem. Sim. Cara, super sensacional. Uma também que eu não lembro por onde foi distribuída, mas é Pico da Neblina. É uma série de ficção também, muito bom, cara. É muito bom o desenvolvimento da história, os personagens. Tem muito conteúdo gostoso de assistir nacional, assim, sem falar das produções menores. E até isso que a gente tá fazendo no Jaguatirica também, né? De trazer algumas produções de fora, tal, pra querer juntar essa galera. Afinal, é pra isso que a gente faz os festivais, né? É pra isso que a gente junta todos esses conteúdos. Pra poder... Nossa, eu conheci tanta obra foda, tanta coisa legal em festivais, em mostras, né? Então, é muito importante. Quando eu critico a distribuição, mostras, cineclubismo, festivais são caminhos para a gente justamente buscar resolver a partir dessa ponta, né? Exatamente. Botar os profissionais em contato, a gente assistir as nossas próprias obras, criticar as nossas próprias obras, entender, né? A gente está falando de arte também. Então, a arte ela é uma das formas de dar vazão ao que a gente quer comunicar. E o que alguém, né, do outro lado do país está querendo, o que alguém aqui do interior de São Paulo, mas com uma lógica completamente diferente de experiência que eu tive, né, tem para comunicar. A gente junta isso num festival e a gente começa a perceber padrões, a gente começa a perceber nuances, e a gente bota essa galera para conversar, é maravilhoso. Né? É ótimo. Isso vale para qualquer arte, vale para o cinema também. Até porque o Brasil, por ser um país muito grande, a gente tem diferentes experiências, diferentes pontos de vista, né, do que a gente pode retratar em audiovisual. Então... tem muito espaço para comunicação nisso ainda. Sim. E aí eu já aproveito para emendar. Você quer falar, Fê, uma outra pergunta aí? Pode ser, né, cara? Eu nem gastei a saliva. Então, cara. Então. Mas é onde a gente continua, porque já ele falou tantos assuntos aqui. Então, a gente falou bastante. Mas acho que pode perguntar sobre o audiovisual no interior, né? Partindo para o interior.
Então vamos falar aí um pouco da sua cidade aí, um pouco do que você viveu, assim, do que você está vendo agora, né, no interior, porque não sei se você percebeu, né, mas tipo, vem crescendo bastante agora o cinema no interior, o cinema com mulheres, cinema com negros, né, tipo, antes era uma tendência que era a capital, né, pessoas brancas de elite e tal, agora parece que a coisa está se espalhando, está crescendo. Como você está enxergando isso? Eu acho que é legal observar que assim tem muitas diferenças que demarcam como a gente faz as coisas, né? Isso vale também para produção audiovisual. E você tem diferentes tipos de interior, né? Eu, na verdade, nasci numa cidade que chama São José do Rio Pardo, que é uma cidade bem menor do que a cidade que eu moro hoje, que é Bauru, que ambas são interior, e Bauru é bem menor que Campinas, por exemplo, que também é interior, né? Então, são três lógicas de produção audiovisual que, por exemplo, eu vou ter dificuldades diferentes em cada uma delas para produzir. Eu vou ter diferença, por exemplo, em conseguir fornecedores para determinado tipo de demanda. Então, você vai gravar um filme, você precisa de uma infraestrutura, você precisa de uma logística que pode ser que quanto menor a cidade, menos infraestrutura para isso você tem, aí você precisa ser mais inventivo, né? Mas é possível ser feito. Aí vem a parte da criatividade, né? Das pessoas criarem vínculos, né? Eu conheci muita gente legal na minha história de vida, assim, de produção audiovisual, que pegava uma cidade que às vezes tinha 20 mil habitantes e fazia cinema ali, fazia acontecer, entendeu? Exato. Botava todo mundo para trabalhar, já chamava os amigos. E em cidades, por exemplo, com mais de 400 mil habitantes, você já vai ter menos dificuldade nesse sentido. Você já vai ter ali um ecossistema econômico ali de audiovisual, até de outras artes, né? Uma coisa que eu reparo muito aqui em Bauru, você tem o pessoal do teatro, você tem o pessoal do hip hop, você tem o pessoal da música, você tem e essa galera se ajuda nas suas artes, entendeu? Agora, por exemplo, nesse período que a gente está de quarentena, teve muita gente do audiovisual auxiliando as outras artes para fazer lives, né? Então, você teve peças, lives. Então, isso é importante. Assim como, historicamente, a gente sempre precisou de compositores, de músicos para as trilhas sonoras, dos atores, né? A gente tem aqui em Bauru uma esfera teatral bastante oxigenada e eles sempre, né, desde a minha faculdade, que eu fiz entre 2007 e 2010, era do teatro que a gente tinha a colaboração para atuar nos nossos curtas, nas nossas produções. Então, isso acaba sendo diferente, funciona de maneiras diferentes nas diferentes cidades, eu acho que é mais isso. E aí depende muito também do fomento regional, né? Por exemplo, aqui em Bauru a gente tem um edital da Secretaria de Cultura que é absolutamente insuficiente para atender, sabe? É um valor que não muda há muitos anos, é um valor que hoje acho que deve estar aí valendo, né, já tirando os impostos, uns R$8.000 para fazer qualquer coisa da cultura. O mesmo valor para você promover um show, uma peça, um curto, uma série, enfim. A gente sabe que isso é muito pouco, né? Você tem cidades que já têm mais incentivos para isso. Então depende muito, por isso que eu falo, gente, a gente tem que acompanhar o debate nacional, o debate global, mas não adianta nada se você não presta atenção na proposta, por exemplo, que a gente está, né, as cidades que estão aí em segundo turno, né? Se alguém está assistindo aí, está numa cidade que tem segundo turno, você viu o plano de cultura dos seus candidatos? Ou você votou no primeiro turno pensando no plano para a área cultural que o seu candidato à prefeitura ou candidato à prefeitura tinha para a cidade? É a nossa área, é uma área que a gente pode se articular. E aqui eu vejo que o que a gente tem feito aqui em Bauru, Vicente, respondendo mais diretamente a sua pergunta, a gente desde o ano passado, a gente montou um coletivo de produtores audiovisuais. Então é um grupo ali que varia em quantidade, ali cerca de 15, 20 pessoas, que inicialmente se reunia no Sesc, aqui, da cidade, e agora, por conta da pandemia, a gente se reúne online, quinzenalmente aos sábados. E aqui é um espaço justamente para a gente fortalecer o audiovisual na região, né, a partir de Bauru. Então, por exemplo, no ano passado, a gente convidou o secretário de Cultura da cidade para vir conversar com a gente. E aí, o que vocês estão pensando para o audiovisual? Como melhorar o cenário para o audiovisual? Recentemente, nos encontros, a gente tem discutido, a gente organizou uma mostra ano passado, né, via coletivo, e foi super legal, porque na mostra a gente recebeu, foi uma mostra pensando no interior de São Paulo. Então, a gente até recebeu produções de fora, eu acho muito louco isso, que as pessoas mandam mesmo assim, mas a gente recebeu muita produção da capital e muita produção de fora do estado, mas foram envios que foram indeferidos, né? A gente não aceitou.
E eu não vou lembrar o número agora, mas a gente recebeu um número muito alto de obras. Né? Que legal. E aí a gente fez essa seleção e passou em pontos distintos da cidade. Algumas exibições foram em praças, nos bairros afastados da região central, justamente para levar o audiovisual para as áreas que não têm os mesmos aparelhos culturais que as regiões centrais da cidade têm. Sim. Né? Então, tudo gratuito, tudo gratuito. A gente fez na boa vontade, porque a gente não conseguiu, a gente tentou ano passado um PROAC, não conseguiu, e esse ano, a notícia de ontem é que a gente mandou uma nova edição do festival para o PROAC e nós fomos aceitos. Então, ano que vem a gente vai fazer o quarto Filma Bauru, é o nome do festival, com financiamento. A gente está muito feliz, né? Que legal, cara. Então, parte talvez da aprovação desse projeto foi porque os anteriores a gente fez, registrou. Então, isso é uma dica que eu dou, pessoal. Tudo que vocês estão fazendo, registrem, mandem para a imprensa, né? Guardem a publicação na imprensa, porque isso depois serve para você, na hora que vai solicitar uma verba, falar, essa mesma equipe aqui já fez tal coisa aqui na cidade. Né? Uma coisa que a gente fez também nas exibições, eu fiz cadastro de público. Né? Na verdade, eu fiz formulário e todo mundo pegava esse cadastro, perguntava só a cidade e a idade. A cidade não, desculpa, o bairro e a cidade. Né, para também não encher o saco da pessoa ali que fazer um filme e tem que fazer uma entrevista. Né? Então, duas perguntinhas rápidas, e isso virou gráfico depois. Então, a gente atendeu tais regiões do município. Inclusive, isso serve para a gente saber como corrigir e deixar isso mais equilibrado para o próximo. Veio pouca gente de tal lugar, então vamos tentar exibir numa praça desse bairro. Né? Então, e serviu também para a gente mostrar o impacto social que teve na cidade. Então, acho que é isso. Depende, resumindo, né, para fechar essa parte, depende muito da iniciativa dos próprios produtores, iniciativas que atravessam o Estado, tipo, vou fazer acontecer e não vou ficar esperando, né, política pública para isso, mas em paralelo a gente tem que cobrar as políticas públicas, tanto no legislativo, no executivo, né, um olhar para o setor cultural, e aí essa parte, no interior, eu posso falar um pouquinho da experiência aqui, a gente só tem a ganhar se as áreas culturais se unem ao invés de competir. Então, porque isso pode acontecer também. Tem um recurso para a cultura, aí começa a briga, né? O audiovisual vai querer a verba dele, o teatro vai querer a dele, a música vai querer a dele. E eu prefiro entender que a gente se unindo consegue exigir mais, né? Exato. E mostrar a importância da cultura, porque a gente vive numa sociedade que vê a cultura como algo supérfluo, que não vê como algo que é tão importante quanto a saúde, que é tão importante quanto a educação. Exatamente. Né? E sem cultura, essas coisas também não param em pé, né? A cultura, ela puxa tudo isso. Cultura envolve a territorialidade, que envolve a saúde, que envolve a educação. Isso tudo está imbricado na nossa formação humana. Então, fazer essa defesa e esse acompanhamento, essa exigência, também é uma coisa que a pessoa que trabalha no audiovisual pode fazer. As nossas oportunidades dependem disso, talvez. Né? Então, se não fosse esse movimento vindo da sociedade civil, nunca teríamos uma lei da TV Paga, por exemplo. Nunca teríamos as leis de incentivo feitas e acompanhadas pela Ancine, num caráter nacional. Então, o interior, ele é um caminho que a gente tem para fazer isso já direto ali num lugar que é mais palpável para a gente. Exato. E eu acho muito legal, até tinha bolado sobre uma pergunta, né, da parte de incentivo do interior tal, e a divulgação do audiovisual, né, como uma forma de ensino de arte, porque é uma coisa que eu penso, principalmente eu ali no ensino médio tal, uma coisa assim, quando a gente tem aulas voltadas para arte, né, é muito difícil você ver sobre o audiovisual, você estudar um pouco mais sobre o audiovisual, acaba passando meio por cima, né, e é uma coisa que a gente acaba buscando por um interesse próprio, né, que nem você falou, sobre o interesse do audiovisual de acompanhar, de assistir, acaba sendo uma coisa mais íntima, mas foi eu ter uma proposta de montagem de vídeo no meu ensino médio que me fez abrir o olho para falar, caraca, produzir é legal, roteirizar uma coisa é legal, fazer isso é legal, e querendo ou não, a cultura não só é uma forma de a gente se comunicar, de passar uma mensagem, mas de criticar também, né, então você poder refletir sobre uma coisa, você questionar, sabe, e o audiovisual, eu gosto muito dele, porque ele engloba tudo da arte, ele tem o vídeo, ele tem o áudio, ele tem a música, ele tem a ilustração, a capa que você vai fazer do filme, é a divulgação, é a animação, e é tudo uma coisa só, que você passa diretamente para as pessoas, e a gente estuda para isso, qual é a melhor forma de passar, qual é a melhor forma de fazer,
E então acaba assim, não é nenhuma pergunta a mais, mas acho que é exatamente o que você falou agora. Incentivar isso faz com que as pessoas conheçam mais e valorizem mais, né? E principalmente no interior, porque a gente sai da faculdade pensando, pô, pra eu ter alguma coisa eu tenho que ir pra São Paulo, eu tenho que ir pra um grande centro, quando na verdade é um negócio que devia ser mais... A Paulínia mesmo, né, que a cidade do Felipe, que tinha tipo um centro pra galera do audiovisual, vários eventos, né? Uma escola de cinema, né? Escola de cinema de Paulínia. Isso era uma coisa incrível, sabe? Que foi vários artistas famosos lá e a parada simplesmente morreu. Sabe? Esqueceram, não valorizaram e, cara, isso deixa muito mal, isso é muito triste. Paulínia é um caso para entender como precisa entrar na política da cidade, né, e não daquela gestão, né, porque eu acho que teve muita questão de foi mudando de gestão e aí o projeto foi perdendo o propósito, né, mas é muito isso, a gente tem que entender que o audiovisual é uma forma de expressão, do mesmo jeito que a gente aprende a se expressar falando, né, e a escola tem essa importância, você aprender a se expressar e a interpretar, né? A gente fala muito de interpretação de texto, a gente pode entender o audiovisual como um texto, né? Se a gente está falando de linguagem, e boa parte, por exemplo, de você cair numa fake news de um vídeo que você recebe no WhatsApp, se a gente tivesse um preparo das pessoas, elas estariam imunes a essa desinformação. Exatamente. Né? Porque com o ter da desinformação, a gente já viu que não tem como, né? Vai ter esse tipo de comunicação baixa de pessoas pequenas, né? Mas a gente pode trabalhar com essa outra frente, tem um termo para isso que é educação para a mídia, né? Você educar as pessoas a saber lidar com a mídia, tanto para criar... E, gente, hoje, você tem isso aqui na mão, você faz tudo, né? Isso é uma coisa muito legal de comparar com a minha infância, que para produzir audiovisual, você tinha que ter dinheiro para comprar uma câmera e você não tinha onde editar isso, não tinha computador. Quando você ia fazer vídeo, um dos primeiros filmes que eu fiz, que eu devia ter uns 11 anos de idade, eu fiz no meu prédio, com os meus amigos lá do prédio, gravando na ordem. A gente dava rec, gravava a cena, assim, aí você errou a cena, a gente voltava e gravava por cima na fitinha. Exato, nossa, isso. Porque não tinha computador. Isso aí foi antes de existir computador em casa, né? Então, hoje, o potencial que a gente tem para as pessoas criarem, produzirem, tanto profissionalmente como uma forma de se expressar. Você tem hoje... Eu fico muito feliz de ver novas vozes ocupando o YouTube, ocupando o Instagram, o TikTok, faz isso que a gente está fazendo aqui, ó, liga uma câmera e fala aquilo que quer falar, que quer se expressar e conecta pessoas. E a gente tem uma infraestrutura hoje que permite isso, tanto de equipamentos quanto de serviços, como o YouTube, como, enfim, que tem 1000 problemas e que a gente tem que ficar assim em cima, é outra coisa que nem vai dar tempo de falar, mas que pelo menos dá mais espaço para a gente lutar por um ambiente mais democrático. Exato, concordo completamente. E querendo ou não, as pessoas falam, né, essa parada de você tem um celular, você consegue fazer tal, e a galera sempre tem sempre essa coisa, mas eu não tenho uma câmera da hora, mas eu não tenho um... Cara, começa... O importante, além, não só da qualidade, porque dá pra ter qualidade nesse celular que você tem na mão, do jeito de montar, mas é o que você tá fazendo, sabe? A importância que você tá dando pro audiovisual. Então... Eu acho muito que a gente deve mesmo bater nessa tecla de dar esse incentivo, mostrar para as pessoas que o audiovisual também é uma forma de cultura, até porque eu gosto muito, né, da definição que o mundo hoje, se, sei lá, a Skynet dominar o planeta, todo mundo for, o mundo inteiro for dominado por máquinas, o que vai sobrar pra gente é o storytelling, as conversas, são as histórias que a gente vai falar. A gente vai estar em volta de uma fogueira contando histórias. E o que melhor, o que tão bom e completo quanto o audiovisual pra gente fazer isso, entendeu? Então... Um dos critérios que a gente usa para escolher alguma peça artística, seja audiovisual ou não, é quem fez, né? É o que aquela pessoa quer compartilhar. Exato. E isso é insubstituível, né? Isso a gente aprimora, a gente faz de formas diferentes, mas não muda. Exatamente. Tanto em áudio, até como os podcasts, né? A gente estava comentando até antes da live. Tudo, o espaço que a internet dá pra gente poder fazer isso é gigantesco. Sim. E... Nossa, a gente falou tanto aqui que eu acho que a gente acabou pegando todas as pautas até de uma vez. Não, mas é ótimo, tá incrível, muito gostoso. E eu acho que por último, pra gente fechar isso, né, um pouco, sobre as previsões do futuro, né? Como se a forma que é aplicado hoje sobre o audiovisual, e que a gente até falou um pouquinho aqui, mas pra dar uma fechada, ela é eficaz de fato, ou a gente ainda precisa reformular,
né, esse ensino do audiovisual, esse incentivo, principalmente até no interior, e reforçar também a importância da pesquisa acadêmica como parte do audiovisual, né? Se ela é importante de fato, porque às vezes, inclusive, até nos próprios cursos, sabe? A gente fazendo audiovisual como rádio e TV, tanto quanto cinema, imagem e som, toda essa volta, as pessoas parecem que não vê como uma coisa que vira, né? Eles falam, nossa, mas fazendo audiovisual, como assim? Acha muito diferente. Então, falar sobre isso um pouco, se tem um futuro para isso, se tende a melhorar, se é eficaz ou precisa ser reformulado, e a importância da pesquisa acadêmica também para isso, porque não é só dar o REC, gente. Tá. Certo, deixa eu pensar como eu começo tentando responder isso. Eu lembro que no meu primeiro ano de faculdade, quando eu passei no vestibular, e vários amigos meus do ensino médio, cada um passou num curso e tal, né? Uhum. Eu lembro com uma amiga minha, a Natália, nunca vou esquecer disso. Ela fez farmácia na Unesp de Araraquara, se não me engano. Uhum. E a primeira vez que a gente se reencontrou, depois de cada um ter ido para mudar de cidade para estudar, ela falou assim, posso fazer uma pergunta? Juro que não, eu não quero te ofender, mas é porque realmente eu tô curiosa. Pode falar. O que você estuda em 4 anos de rádio e TV? O que são as matérias? Tem assunto para isso? E isso me marcou muito, porque ali ela se colocou de um jeito bastante humilde para perguntar. Eu achei legal, né? Porque para ela, né, farmácia claramente daria, né, para ter 4, 5 anos de curso. Mas e no audiovisual? O que vocês tanto veem assim? Então, é natural, por desconhecimento, as pessoas não verem essa pertinência, né? E aí, Exato. Dentro do curso, você tem esse mesmo tipo de visão, talvez, com a parte acadêmica, eu acho que dá para fazer uma aproximação assim. Sim. E aí o que eu tenho a dizer é o seguinte, sem ciência, né, quando a gente está falando de academia, a gente está falando de fazer ciência. Sem conhecimento científico, a gente não entende os fenômenos, a gente não entende os processos. E a gente está falando, majoritariamente, de comunicação, né? E a comunicação é uma coisa extremamente desafiadora. Eu sempre falo nas aulas que quando a gente está estudando qualquer modo de fazer as coisas, eu falo, a gente tem que se munir, e a minha grande meta como professor é tentar mostrar para os alunos que a gente tem que aprender a entender os fenômenos enquanto eles acontecem. Porque se eu ensinar o fenômeno daquele recorte de tempo, uma aula que vocês tiveram... Bom, vocês tiveram aula comigo que ano? 2017. Foi no primeiro... 16, 17. Calma. Agora acho que foi... Eu não sei se foi em 16, não. Eu acho que foi mais pra frente. Foi até em 2017 ou 18. Vamos ser conservador aqui e chutar 18. 18. O Brasil e o modo de se comunicar em 2018 comparado com o Brasil de agora, de 2020. É outra coisa. É completamente diferente. As coisas mudam muito rápido. Então, se naquela aula eu tivesse focado exclusivamente em coisas daquele período, né? Não seria algo permanente, não seria algo que vocês não seria um legado interessante para a disciplina. Então, eu vejo que isso a gente consegue com ciência. A gente consegue vencer o tempo entendendo os processos históricos, e aí, do ponto de vista do audiovisual, e falando agora especificamente de comunicação, você na ciência, você pode ir para vários lados, para isso que eu acho encantador. Por exemplo, eu me especializei em estudos de linguagem, semiótica, é a minha praia. Mas você pode entender, por exemplo, os fenômenos antropológicos que envolvem a comunicação. Exato. Você pode ir para a educação midiática, que a gente falou aqui, entender a questão da desinformação. Você pode fazer levantamentos de representatividade, muitos estudos legais que eu tenho participado de bancas agora, entendendo representatividade, por exemplo, tanto do ponto de vista de quem produz, quanto dos personagens representados naquelas produções, seja para representatividade de mulher, de comunidade LGBTQI+, negros, indígenas. Então, sem esses estudos, a gente não sabe o que a gente está fazendo, entendeu? A gente não vai cumprir a função social que o audiovisual tem. E mesmo que você, na sua rotina de trabalho, não tenha poder de decisão nos conteúdos, a sua experiência, né, naquele ofício de audiovisual tem que vir com um senso crítico, que a ciência nos dá. Tá? Então, por conta disso, eu acho imprescindível a gente valorizar a ciência. A gente pode não ter a vocação para a ciência, às vezes a gente não é provocado a saber se a gente tem vocação ou não. Eu acho que é o papel dos professores também trazer essas questões em aula para o aluno ter contato com isso, saber se é isso que ele quer ou não. Mas mesmo que a gente não tenha vocação para isso, incentive, né? Olhe novamente, falei, projeto cultural do município e os projetos políticos, os projetos de sociedade sobre ciência.
sobre universidades de um modo geral. Então isso é outra coisa a ser defendida e que eu vejo como fundamental. Então a gente se retroalimenta, né, e aí é a ciência que vai entender os fenômenos do audiovisual, que vai entender, vai buscar entender, por exemplo, como a ficção molda as nossas perspectivas, Exato. Como as coberturas audiovisuais, né, jornalísticas também é um âmbito que a gente pode estudar no audiovisual. Se a gente pegar novas tecnologias, né, você tem hoje jogos, a gente pode também entender como audiovisual, dependendo da perspectiva, né? A gente pode trazer para isso, a gente pode falar dos filmes interativos, dos aplicativos, das dinâmicas de troca de audiovisual nas redes sociais, um Stories, um TikTok, tudo isso. Se você, e outra coisa, gente, ciência não acontece só na universidade, tá? Se você está discutindo, você está num podcast discutindo isso com alguém, tentando entender o fenômeno do TikTok, tem um pouco a ver com a questão da música, né? De que eu tenho ali a hashtag do desafio fácil para compartilhar. Se você está fazendo isso, você está fazendo ciência. Você pode não estar na universidade, você pode não estar vinculado a um programa de mestrado, de doutorado, você está fazendo ciência. Então, o raciocínio científico, ele é importante na sociedade, e no nosso lado é para buscar trazer uma sociedade que melhore, né? Que faça produções que tragam benefícios para a gente como um todo. Então, não sei se eu respondi o que você perguntou. Não. Você tinha falado dos cursos. Isso. Formato de curso. Eu acho que os formatos, como qualquer outro curso, eles precisam se manter atualizados sempre, né? E aí, se você compara, sei lá, vamos comparar medicina com comunicação. O objeto de estudo da medicina, que vai moldar um curso de medicina, é o corpo humano. O corpo humano, de fato, não muda. Muda o que a gente conhece sobre ele. Agora, o objeto da nossa área, que é a comunicação e a arte, é completamente dinâmico e instável. Então, se a gente não tem um curso que se atualiza, se o curso que o objeto não muda, que é a medicina, já se atualiza, quem dirá a gente? Os processos mudam, né? Exato. Então, eu sempre defendo que as disciplinas elas têm que ser revistas, a matriz tem que ser sempre revista, e por isso que a gente tem a atualização de matriz no curso, justamente para ver o que a gente tem agora, tá dando conta? Né? E aí, tem 3 frentes de trabalho que uma faculdade tem que pensar, que é tanto o ofício, a pessoa vai sair daqui sabendo fazer um roteiro, sabendo captar uma imagem, captar um som, editar um filme, produzir, decupar, enfim. Né? É o próprio ofício técnico da profissão, a visão crítica e a visão científica. E é por isso que a gente tem disciplinas para discutir questões éticas, para discutir legislação, tem disciplinas de monografia, de TCC, que é a parte científica, porque sem esses 3 pilares, vai ficar um profissional que vai ficar subaproveitado na sociedade, né? Então, é importante que a gente vai ter vocação para talvez focar em um desses, mas a gente tem que trazer as outras 2 juntas, né? Sempre. Sim, é uma coisa que até as pessoas, inclusive sobre isso que você falou, de o que você estuda em 4 anos de rádio e TV, né? Eu acho já um exemplo muito bom da gente falar é que o nosso curso que eu e o Felipe faz aqui, né, com o projeto Jaguatirica e tal, é rádio, TV e internet. Internet agora. Então, já deu um passo a mais. Porque agora, no audiovisual, a gente entende que a internet já faz parte do processo de construção do audiovisual. Inclusive, sobre o estudo acadêmico, né? Muitas pessoas também não sabem, mas a gente lidar com paper também. Para as nossas produções, tem toda uma base de estrutura e tem uma papelada gigantesca por trás para explicar da onde a gente veio, o que a gente está fazendo e para onde a gente vai. E tudo isso faz parte desse ensino. Até porque, uma outra coisa super legal também de destacar, por exemplo, a gente escuta bastante daquele... os Simpsons, por exemplo, previram o futuro, previram isso aqui, previram isso que lá, aquele filme previu isso, mas tudo isso faz parte do estudo social. Quando a pessoa chuta, ela não simplesmente chuta, ela prevê, ela estuda, ela vê a sociedade e fala assim, cara, qual que é a chance de pegar essa super figura pública, que é o Donald Trump, que é o cara muito conhecido, não sei o que, rico, e ele ser eleito presidente dos Estados Unidos? Isso é um estudo, isso é um negócio, e por que realmente aconteceu? Apesar de, lembrando que tem 37 mil temporadas de Simpsons, e alguma eles iam acertar, mas faz parte do estudo de campo, sabe? Faz parte de entender. Uma muito legal combinado com ciência é o Interestelar, com a coisa do buraco negro e tal. Os caras fizeram uma parada quase perfeita, não perfeita por opção do diretor nos efeitos visuais, mas que era exatamente aquilo, sabe? Os caras tinham um efeito 3D de um estudo da ciência não provado ainda, que se provou tempos depois. Sim, não muito tempo depois, né? Exato, sai a foto do buraco negro e é exatamente isso. E eu acho isso legal.
porque a gente mistura isso tudo com a ciência, o estudo de campo do social, junto com a produção. E aí eu já emendo para fazer a próxima pergunta, que é sobre o seu projeto de podcast, que é o Audiovisual Cast, que fala sobre isso, né? A ciência e o audiovisual. Imagino que tenha sido esse o incentivo de fazer esse programa, né? Lembra quando eu falei para vocês que a gente tem ciência fora das universidades? E que eu falei isso no momento, e teve outra hora que eu falei que os espaços de discussão desse tipo, eles existem fora da universidade, mas eles são raros. O Audiovisualcast nasceu daí. Eu quis criar um espaço desse, até porque quando você faz um mestrado, um doutorado, você fica muito modulado quando você percebe uma coisa legal que você quer discutir cientificamente, você fica, vou fazer um artigo. E eu queria sair desse tipo de raciocínio, porque o artigo ele demanda um tipo de trabalho que vai ser publicado, tudo bem, tem a revisão dos pares, é diferente do que publicar um episódio, completamente diferente nesse aspecto. Porém, para tornar público uma coisa que eu estou pensando e que eu quero debater com outras pessoas que pensam audiovisual, o paper não tem alcance, entendeu? Vai ali uma pessoa, outra lê, tá. No podcast, é mais um trabalho de discussão e divulgação científica que eu mirei ali, né? Então, tem programas bem diferentes um do outro, mas o que eles têm em comum? O audiovisual. E eu gosto de pensar o audiovisual como esse múltiplo contexto de ciência. Então, teve programa ali, por exemplo, que a gente falou de transmissão de futebol, né, na Copa do ano retrasado? 2018. Isso. A gente fez um programa para falar da evolução das transmissões na Copa e para falar de tecnologia de televisão. Teve programa que, para falar de adaptação, de casos reais, teve um programa super legal que eu fiz com uma pesquisadora que estudou MTV, que foi para casa de MTV e fez um doutorado sobre que MTV. Legal, cara. Teve programa sobre paleoarte, né? Eu conversei com um paleoartista referência, ele é brasileiro, referência no mundo todo, para criar animações, imagens de animais extintos. Ele é contratado por paleontólogos, tá, para fazer. Então, E tem outros que é para discutir mesmo, do tipo, se você assiste trailer ou não. Teve um programa super legal de trailer que a gente discutiu isso. Então, é um espaço que eu tenho com muita liberdade para promover essas discussões. E os programas são bem diferentes uns dos outros. Um dos últimos que eu fiz foi sobre a espetacularização da cobertura da apuração nos votos nos Estados Unidos, né? Aquela coisa de ficar ali 24 horas vendo o mapa, clicando no mapa, fazendo estatística. Então, quando eu acho que dá pra juntar uma galera e falar sobre isso, a gente faz lá. O projeto nasceu por causa disso. Cara, é muito legal. Inclusive, recomendo pra todo mundo aqui que tá vendo a live, escute o Audiovisual Cast. Pra quem gosta de podcast, é muito bom. Escutei vários, inclusive eu que gosto bastante da Marvel, apesar de todas as outras produções também. Escutei lá o cara falando sobre, nossa, achei genial. E aborda, eu acho legal porque vai bastante assunto, né? Ele migra bastante entre as coisas do audiovisual. Teve da campanha nazista, né, que vocês fizeram também. Outro programa muito bom também. Incrível. É assim, voltando, né, pra quem se pergunta o que é o audiovisual, o estudo, é exatamente sobre isso, cara. Tem muita coisa diferente pra falar, relacionado com ciência. Eu acho sensacional. E é bom porque o podcast é muito aberto, né, cara? A pessoa, ela pede pra clicar lá, ela quer ouvir o que você tem pra falar, e você faz um papo de 1 hora, assim, com... pra ser extenso, com tranquilidade. Inclusive, dos novos formatos, né, de podcast, que a gente tem 2 horas de conteúdo e tal, as próprias lives mesmo, né, que a gente tá fazendo aqui também. Então, cara, eu acho muito gostoso isso, abrir essa roda de debate, aumentar esse tipo de coisa, pra falar, inclusive, do audiovisual. Acho ótimo. Eu adoro o projeto, inclusive. Muito obrigado. Jareta, teve algum convidado, algum caso que você achou mais curioso, assim, ou algum desafio que você passou fazendo o Audiovisual Cast que você lembra, quer compartilhar com a gente? Eu vou contar uma história curiosa. Eu não sei se é exatamente isso que tá na sua pergunta, Vicente, mas teve um programa que eu queria falar sobre a Vaza Jato. Foi assim que o Intercept fez a Vaza Jato. E eu percebi uma lógica de serialização muito parecida com a ficção. E eu publiquei isso no Facebook, foi uma ideia que eu tive, e aí o negócio, as pessoas assim, que estudam comunicação começaram a gostar do assunto, a curtir, a compartilhar. Eu falei, eu acho que cabe uma pauta aqui para discutir. E aí eu quis juntar uma galera para gravar, que era de diferente. Eu quis, claro, obviamente, um jornalista que para falar da questão da abordagem jornalística, roteiristas para falar de série, um outro colega meu que trabalha com ciência de dados, para a gente fazer ali
um programa todo junto. Só que eu não consegui agenda com todo mundo. E aí eu tive a ideia mais idiota que eu podia ter, que foi, vamos gravar por WhatsApp por áudio. Cada um manda um áudio e aí cada um escuta no seu tempo. Foi super truncado, não gerou conversa. Depois eu tive que baixar cada áudio para editar, foi um pesadelo. O programa ficou legal, mas eu falei, nunca mais eu faço assim. Eu não sei se era nesse sentido que você estava perguntando, mas esse foi um programa que me marcou porque no fim ele deu certo, mas o processo foi extremamente truncado. Nossa nunca mais. senhora, 4 pessoas, cada uma no seu tempo mandando áudio. E aí, gente, o que eu percebi que as pessoas faziam? Elas gravavam e queriam sair o áudio perfeito, né? Queriam editar a própria fala durante a fala. Então elas soltavam e ficavam gravando de novo 1000 vezes e saía aquele áudio, a atuação da própria fala. Aham, sei. Nossa, ficou muito estranho, mas enfim, saiu. Se você quiser ouvir, tá lá. Caraca, velho. Nossa, que pesadelo. Eu já imagino já aquele monte de áudio, uma pasta com arquivo que você rola pra baixo, assim. Não, super trabalhoso. E hoje eu prezo muito por praticidade, né? Sim. Eu gravo valendo. Eu falo isso para as pessoas quando a gente tá gravando. Ó, eu vou tirar só se for uma coisa muito grave, porque senão vai valendo, que o tempo de editar acaba sendo muito concorrido. É gigante. Porque querendo ou não, você tem que passar ele inteiro, né? Então se você tem um conteúdo de 1 hora, você vai perder muito mais que isso pra poder ajeitar tudo. Sim. Cara, mas é muito legal. Daí agora, acho que a gente pode começar nas novas tecnologias, né, Fê? A área dele, né? Eu achei que, na verdade, que a gente já ia adiantar essa parte, mas... Não, vambora, vamos tocando aqui. Segue o caminho. Que tá bacana demais. Vai, fala aí a pergunta. Vamos lá. Jareta, então vamos para as novas tecnologias, aí, sua praia e tal, né? Como que você se enxerga agora a evolução, o futuro do audiovisual, né? Quais os caminhos assim que você vê para o audiovisual daqui para frente, né? A realidade virtual, a transmídia? Olha, eu sou bem entusiasta com isso, até porque isso está na essência do audiovisual, né? O audiovisual ele foi uma invenção técnica que a gente pode datar ali com a invenção do cinematógrafo, né? Uhum. E ele foi uma coisa do tipo, inventamos, tá aqui, gravamos o trem, filmamos, aliás, o trem, as pessoas saindo da fábrica, o que a gente faz com isso? E essa pergunta, eu acho que a gente tem que fazer com qualquer coisa, sabe? Do tipo, a gente tem agora um celular que a gente pode gravar de qualquer lugar, tem uma rede que a gente pode mandar esse vídeo e publicar na hora. O que a gente faz com isso? E aí você teve esse advento das redes sociais e dos stories, você compartilhar momentaneamente. Isso é uma coisa, gente, extremamente recente, né, para a história das mídias. Você publicar um vídeo na hora, né? Ou isso aqui também é impensável, 3 pessoas que não estão numa estrutura de televisão fazendo uma live. Exato. Então, o que dá para fazer com isso é algo que eu sempre me pergunto, e eu acho que a gente tem que se unir com desenvolvedores de tecnologia do ponto de vista da produção de mídia, para fazer coisas juntos, né? E nesse contexto está a realidade virtual, nesse contexto está a realidade aumentada, nesse contexto tá coisas que nem são, na verdade, muito difíceis de fazer do ponto de vista da tecnologia, como, por exemplo, um filme interativo, né? Eu fiz um filme interativo em 2010, usando o sistema de anotação do YouTube, que até foi descontinuado, precisei refazer lá as conexões, coisa que o Bandersnatch fez 10 anos depois, né? Popularizou isso, achei muito legal, mas eu também não fui o primeiro, né? Já tinha gente fazendo isso quando o nosso grupo lá fez no TCC. Então, eu acho que essa pergunta que dá para fazer, ela precisa vir acompanhada do que a gente falou mais cedo da essência da comunicação, né? Quando o Felipe falou da fogueira, de contar histórias, o que a gente vai fazer com isso? Né? A gente vê algumas produções que se esvaziam nesse fetiche tecnológico e que no final elas não param em pé por causa disso, o que é natural. Toda vez que tem uma tecnologia nova, você vai fazer o que dá para fazer e aí com o tempo você vai buscando objetivos de comunicação ou de arte com ela. O que eu posso falar do futuro, eu vou, na verdade, usar o passado para argumentar o que eu acho que vai ser do futuro. Perfeito. Quando novas mídias surgem, sempre tem esse frenesi do tipo, agora o livro vai morrer porque tem o rádio. Ou quando a televisão, né, foi inventada, ela era vendida como cinema a domicílio, né? Então você não precisa mais sair da sua casa e pagar um ingresso para ver audiovisual. O cinema vai morrer. O cinema morreu? Não morreu. O livro morreu? Não, também. Você pode ler pelo Kindle e nunca pegar um livro de papel na sua vida. Você está em contato com literatura. Então o que eu acho é que
as linguagens, elas se aprimoram, elas evoluem. A gente tem pequenas mortes, né? Numa disciplina na pós-graduação, um professor passou um texto super legal que falava das 7 mortes do cinema, acho que era isso. Que o cinema foi decretado morto várias vezes. E alguma dessas mortes, a gente pode até... a primeira morte do cinema foi o pai dos irmãos Lumière, que falou, isso aí não vai dar em nada. Para de mexer com essas coisas. Nossa! E a última morte, né? A última morte foi a digitalização, né? Agora ninguém vai mais produzir em película, não existe mais cinema. E a gente precisa fazer essa distinção da linguagem cinematográfica e dos modos de captação e circulação desses conteúdos, né? Mas, por exemplo, o cinema mudo e preto e branco, em tons de cinzas, ele deixou de ser o cinema vigente, assim, em quantidade mesmo. Então, algumas mortes renovam mesmo o produto, né? Então, falar que tem filme mudo, inclusive O Artista foi um dos filmes que ganhou Oscar de melhor filme, né? Não há muito tempo, sendo mudo em preto e branco, mas foi exceção. A gente sabe que a produção majoritária não é assim. Então, o que eu tenho para dizer é que surge uma nova tecnologia, por exemplo, a realidade virtual. Não é que tudo vai virar realidade virtual. Todas as novelas e séries, tudo que a gente assiste, as lives, o Instagram vai ser realidade virtual, não, né? Ela vai encontrar um caminho para fazer talvez ela prospere. Claro que tem variáveis econômicas e industriais aí também, né? Então, você tem, por exemplo, se uma empresa investir muito, a gente está vendo o Facebook, a gente está vendo a Microsoft, a gente está vendo a Sony investir muito em realidade virtual. Então, assim, isso vai virar alguma coisa por conta dessa insistência das empresas, né? Mas o caminho também depende de, por exemplo, o que a TV faz melhor que o cinema? Isso vai parar de acontecer no cinema. O cinema já foi usado para jornalismo audiovisual. De passar isso antes da televisão, você tinha reportagens que passavam antes dos filmes. Isso não se tem mais, porque a TV faz melhor. Exato. Agora, série ficcional, né? Foi onde o streaming conseguiu nadar de braçada. A televisão ainda faz bem. Mas também a televisão em fluxo, né, faz tem um tipo de formato de roteiro que funciona melhor no fluxo e outras estruturas que funcionam melhor no streaming. Então, elas não necessariamente uma vai roubar o espaço da outra, elas vão encontrar o que cada uma faz de melhor. Agora, uma transmissão esportiva, você vai preferir ver numa TV em fluxo, não no streaming. Exato. Porque 2 segundos de atraso do gol pode destruir sua experiência de estar vendo aquele jogo. Completamente. Você tem... aí, por exemplo, se a gente pegar ficção em áudio, a gente tinha as radionovelas e aí a televisão meio que roubou isso delas, só que a gente tem um retorno hoje dos podcasts, com podcasts ficcionais também. Os audiodramas, né? Os audiodramas, e esses audiodramas, eles estão adaptados a um consumo do público que ele quer ouvir saindo de casa, quer ouvir limpando a casa, que não é a mesma coisa de eu sentar e ligar Netflix na minha frente. Então, tudo isso vem muito acompanhado dos hábitos do público, né, e da infraestrutura que ele tem também, né? Para você ver realidade virtual, você precisa de um headset, né? Pode ser que esse tem projetos igual o Cardboard que vocês estão vendo aqui, né? Sim. É baratinho e que você consegue ver uma coisa ou outra. Então, depende de muita coisa, mas o que dá para falar é que é o seguinte: as linguagens não morrem. Então, a gente não vai deixar de ter literatura, deixar de ter televisão, deixar de ter cinema e deixar de ter audiovisual de um modo geral, né? Isso eu só tô sendo esperto para não dar uma previsão que seja furada, né? Agora, o que vai prosperar mais que uma coisa ou outra, isso é imprevisível, né? Não tem como. Até eu tava lembrando de um exemplo, teve uma época que estourou bem no YouTube as câmeras 360, né? Que a galera tava fazendo muito conteúdo 360, o YouTube deu suporte pra fazer e tal. E alguns canais que eu vi, eles até começaram a tentaram fazer algum tipo de sequência, uma sagazinha com câmera 360, e foi um formato que não pegou muito o pessoal, sabe? Então, ele foi e voltou. Agora, quando você tem o esquema que nem a realidade virtual, você tem os podcasts agora, tal, o on-demand, né, você poder clicar e escolher o seu conteúdo, não mata o outro tipo a outra forma de você divulgar as coisas, porque a televisão ela tem um propósito, ela tem um jeito, ela tem um formato em que várias coisas ela vai agradar muito melhor do que o outro tipo de conteúdo que você vê on-demand, que você vê um filme, uma minissérie, né, a novela até, coisas assim, ela tá lá com seus horários, com sua coisa programada, mas às vezes você reserva esse seu tempo pra assistir aquilo, a própria live mesmo, né, a live, mesmo que ela seja
uma parada que a pessoa abre quando ela quiser, ela faz quando ela quiser. Normalmente muitos streamers, você vê os caras, até a Twitch agora tá crescendo bastante, né, com a Amazon junto, fazendo conteúdo e tal, são horários marcados, você já sabe quando o cara vai estar lá. Você já sabe quando ele vai abrir. A diferença talvez agora seja a interação, mas isso não vai tirar o espaço da televisão. Inclusive, você tem agora a crescente do eSports, né? Os campeonatos de CS, League of Legends e tal, que vão pra televisão, estão na televisão. Canais de Sport, Sport TV fazendo isso. Então, tipo, é bem o que você falou. Eu acredito que nada morra também. É só a forma que você vai usar pra fazer o conteúdo. Você não vai assistir um filme usando VR. Sabe, você não vai parar assim e ficar olhando um telão gigante com VR que não faz diferença. Eu acho que agora, durante a pandemia, ficou claro como o cinema ele é insubstituível em algumas questões, quando a gente teve vários filmes que estavam para estrear esse ano, né, uma Viúva Negra, Mulher Maravilha, Tenet, esses filmes que deu um desespero que a galera não vai poder ver tão fácil esses filmes no cinema. Né? Exato. Será então que o cinema, será que o streaming roubou o cinema? Não, porque ele tem uma experiência sensorial, a tela grande, tem uma experiência cultural de você ir com alguém, comprar uma pipoca, tudo isso, né? Por isso que o audiovisual também é cultura e a forma como a gente lida com essas coisas também implica em como o conteúdo é feito. E no fim, eles precisam se reinventar, é isso, eles se retroalimentam. Você falou de novela, muitas pessoas usam, por exemplo, o Globoplay para dar um suporte à experiência de assistir a novela. Exato. Porque eu perdi um episódio, eu posso ver lá. Ou eu quero rever uma cena, eu quero lembrar de um episódio antigo. Então não são coisas que se excluem, né? E na verdade, como isso acontece, você tem também, novamente, a ciência buscando caminhos para isso. Essas empresas têm núcleos de pesquisa dentro delas que, com o método científico, vão entender, né, qual conteúdo a gente aposta, né? E você tem, na verdade, num serviço de streaming, você tem os dados, né, dos usuários, de como eles assistem isso, que vão pautar, a gente tem aqui uma procura por produções dos anos 80, com aventura, meio que infantil, com terror, vamos encomendar um Stranger Things. Né? Isso ajuda a pautar decisões de negócio. Né? Então, esse ambiente, por isso que eu acho super interessante, eu sou apaixonado por tudo isso, porque o audiovisual mostra quem a gente é, quem são as pessoas, né? Tipo, eu acho isso também. Inclusive, do cinema falou muito bem. Não tem nada a ver você assistir um filme no monitor da sua casa e ir no cinema assistir alguma coisa. Inclusive, sobre a crescente da tecnologia, são as próprias, além da sala do cinema, aquelas das poltronas reclináveis e tal, você tá pagando uma estrutura que, além de uma tela gigante imersiva, o próprio som. Os cinemas agora com o áudio 7.1, que dá a volta em você, assim, quando você está assistindo aquela tela imensa. A experiência é completamente diferente. Né, de você Felipe, foi o cinema buscando trazer o diferencial dele. Exato. Porque se a gente fala do 3D, se a gente fala desses sistemas de som, foi eles falando, peraí, o que a gente pode oferecer que a televisão não pode? Exato, né? Exatamente. Então, por isso que eu falo, as mídias, elas precisam se reinventar para permanecerem relevantes, e aí o conteúdo vai acabar sendo reformatado por causa disso. Então, um filme que bote à prova o sistema do cinema, entendeu? Então, para eu aproveitar melhor a experiência do IMAX, eu tenho que ver Avatar. Então, o Avatar puxou muita gente para conhecer o IMAX na época que foi lançado, né? E por aí vai. Por isso que, mais uma vez, a galera que está assistindo aqui, que é da área, né, que está trabalhando na área, a gente está nesse contexto de pensar nesses conteúdos, né? E isso, para mim, é muito animador. Por isso que eu me interesso por novas tecnologias. Porque a gente vê isso acontecendo igual o cinema teve no nascimento dele. A gente vê pequenos fragmentos de decisões como essa quando você tem uma nova possibilidade tecnológica. E só pra eu me informar também, primeiro ar da graça que o cinema teve, que o audiovisual teve, foi quando pela primeira vez? O primeiro equipamento de filmagem, os anos? Foi. Assim. Então, é entendido como o início do cinema, né, a primeira exibição pública, que foi na França em 1895, que foi quando, aqui nasceu o cinema porque estamos colocando pessoas numa sala para passar esse filme aqui, né? Exato. Mas você tem estudos de que imagens em movimento, né, brinquedos para fazer imagem em movimento tinha antes, né, os pré-cinemas. Sim. Mas ele meio que começa, então, olha isso, em pouco mais de 100 anos a gente tem uma linguagem extremamente versátil, né, que já dominou a nossa cultura. Não existe hoje... Pensa o seguinte, gente, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, quanto de audiovisual você consome? Mesmo quem não é da área, você conhece muitas pessoas que não são da área, elas consomem audiovisual o tempo todo, né? E produtos de diferentes origens, né? Desde que as próprias pessoas produzem,
desde grandes empresas, diferentes países. Então, é uma coisa que é extremamente rica, né, para a gente trabalhar. Por isso que eu acho que, às vezes, o problema de falta de oportunidade é um problema mais de falta de organização direito do que de demanda, porque a demanda tem. Acontece que ela é dominada e represada por empresas que não têm interesse em valorizar esses profissionais, às vezes, né? E novamente, a importância da mobilização dos profissionais para que melhores condições sejam promovidas. Exato, perfeito. Bom, tem mais, né? Falamos, dar uma explorada. Aqui a gente falou até, né, da sala de cinema sobre acabar e tal, a gente acabou chegando nela. E também do formato da programação de TV convencional a ser substituída pela TV sobre demanda. A gente já abordou disso também. Cara, não tem como, né? Uma coisa leva a outra. Tá tudo ligado, é impossível. E eu acho que ainda reforçando um pouco mais sobre o que a gente estava falando, sobre a TV sobre demanda e a TV de fluxo, além dos formatos diferentes, né? Eu perguntei exatamente do tempo de surgimento do cinema, porque, gente, foi ontem, sabe? Que o cinema começou. 100 anos não é nada. Não é nada. E olha o tempo, o tanto que evoluiu, né? Principalmente, tipo, os primeiros celulares, até a forma de consumir. Cara, foi pouquíssimo tempo. A gente tá no começo ainda. Tem muita coisa. Até porque a tecnologia todo dia se renova, cara. Todo dia se renova. Todo dia se lança um produto novo que ele é menor, ele é melhor, ele é mais prático, sabe? Eu acho que isso a gente tem direto e tá cada vez mais... E são formatos, não vai mudar. Não vai mudar. A diferença, talvez, eu acho maior, seja o acesso em algumas questões, né? Até sobre... Mesmo que a gente tenha novas tecnologias, coisas novas, talvez nem todos tenham esse acesso também por hora, né? Vale toda a crítica social, política pública que a gente falou também. Mas no fim das contas, eu acho que se renova e se cria novos formatos em si. Nada vai morrer, não tem como. Falar da morte da televisão por causa do on-demand acho que é loucura. O próprio Netflix se identifica como um serviço de televisão, né? Então, exato. Com isso, elas precisam entender que às vezes elas estão criticando o fluxo, aí dá até para conversar se é isso, mas o próprio fluxo também tem demandas de ficção, de debate político, de grandes premiações, de transmissão esportiva, de telejornalismo, que isso o streaming não vai oferecer da mesma forma, não tem como, né? E se passar a oferecer, vão estar fazendo televisão, tá? Exato. Se eu tô assistindo, por exemplo, a CNN pelo ao vivo no YouTube, que eles colocam, se eu estou assistindo o Globoplay, o fluxo, eu tô vendo televisão, mudou o sistema que tá chegando para você, entendeu? Então, só mudou o suporte que você tá vendo, mas o estilo, o formato é televisão. Você abre o Netflix, tá passando a primeira página ao vivo de notícias, sabe? Isso é televisão só, não sou computador. Sim. Silêncio, os jovens estão descobrindo a televisão. Ai, cara, isso é ótimo. E acho que a gente já pode ir para uma última perguntinha. Vamos pra fechar aí? Vamos pra fechar. É mais uma pergunta, assim, mais um conselho, uma recomendação, né, pra galera que tá se formando agora, tá entrando no mercado, né? O que você pode passar para eles, assim, que talvez quando você começou você não tenha recebido isso também, né? Porque são tempos diferentes. O que você pode falar? Porque a gente é apresentado para isso no audiovisual, que saibam pessoas, existe isso, sobre as linhagens de seguir talvez até a vida acadêmica para o audiovisual e a vida no mercado do audiovisual, né? A gente tem muitas vertentes para se explorar, mas a gente tem esses dois pesos. Então, se você teria alguma dica para cada um deles, né? Se às vezes você quer uma vida acadêmica sobre isso, ou sobre o próprio se introduzir no mercado, né? Eu vou parafrasear o Gandalf aqui e dizer que tudo que você precisa é decidir o que você vai fazer com o tempo que é dado para você. Perfeito. Eu acho que esse é um ótimo conselho, porque vocês escolheram um caminho, uma profissão, um ofício, e estão concluindo essa jornada que circunscreve o tempo da faculdade, mas que não vai acabar nunca de aprendizado, tá? Isso eu falo para você. Na verdade, eu voltei para o ambiente acadêmico, fiquei 2 anos entre a graduação e o mestrado, justamente porque eu senti falta desses ambientes de discussão. Eu entrei com uma carência mesmo. Eu falei, eu quero voltar a pensar sobre essas coisas. Coisa que eu tinha na faculdade e fora dela fiquei um pouco sem isso, né?
Então, faça esse mapeamento do que você quer fazer. Qual contribuição você quer deixar? Né? Depois de 100 anos da sua morte, que você quer que lembrem de você? Isso é uma coisa que eu sempre me pergunto, porque isso ajuda a dar sentido para o que a gente faz, em tudo, né? Nas relações com as pessoas, no nosso lazer, né? E eu acho que isso também molda a nossa carreira. A partir do momento que você souber isso, aí você traça estratégias. A sua estratégia pode passar por se aperfeiçoar, por exemplo, quero fazer mais cursos de roteiro, quero fazer um curso de direção de fotografia. Ou eu não quero fazer um novo curso, eu já quero começar a estagiar, a trabalhar. Pesquisa, encontra alguém de referência e vê o caminho que a pessoa fez. Né? Vê por onde ela começou. Frequentemente vocês vão encontrar porque é filho de alguém que já era da área. Ou porque era rico. E isso vai desanimar. Tá? Mas aí você talvez tenha que criar o seu caminho para isso. Só que pode ser que você perceba que o que você quer não é uma área. Do tipo, peraí, poucas pessoas trabalham com isso, os que trabalham foram muito circunstanciais os motivos que levaram elas até ali. Isso também vai desanimar. Então, você pode, enquanto você tenta o seu próprio caminho, você não precisa escolher. Você pode também entrar num estágio, mostrar uma coisa que eu fiz muito no começo da produtora, eu e a Elise, a gente oferecia institucionais para ONGs cobrando custo da produção. A gente não ganhava um centavo a mais, né? Só o que precisava de um deslocamento, de um equipamento específico. Por quê? Isso era portfólio para a gente e era uma instituição que merecia, né, ter um vídeo sem pagar, né? Porque eu não ia fazer isso para uma Coca-Cola, obviamente. Então, nutra os relacionamentos de vocês da faculdade, porque boa parte dos clientes que eu conquisto até hoje é indicação, e gente que se cavar lá em relacionamentos que eu conheci por causa da rede que eu fiz durante a faculdade. Isso é uma coisa que tem um valor, assim, pro resto da vida de vocês, sabe? Meus melhores amigos hoje, boa parte deles são da faculdade, né? Que a gente terminou o curso junto há 10 anos e continua se encontrando, a gente, tipo, viaja juntos, enfim. Então, isso é muito legal, porque isso também dá oportunidades profissionais. E comece. Acho que o Felipe já falou isso hoje. Se você tem alguma coisa que você quer fazer, meta a cara, sabe? Comece a fazer, peça para aprender, não tenha vergonha de entrar em contato com as pessoas, tá? Isso, por exemplo, eu vi que tem fulano que trabalha com isso, manda um e-mail, manda um DM, enfim, entre em contato, que pode ser que isso te traga oportunidades. O máximo que você pode acontecer é ser ignorado ou ouvir que agora não dá, mas a gente precisa se colocar, né? E é isso, e nos momentos de dúvida, decida sempre pelo que você acha que é mais ético e que vai trazer mais contribuição para o mundo, né? A gente vê que o audiovisual ele tem esse poder e a gente pode fazer parte disso. Exato. E acho, para completar, dar o meu lado também, agregando, o audiovisual, querendo ou não, aqui é uma coisa que eu sinto e eu gosto muito dessa área, é que todo mundo tá aqui para se ajudar. Então você entrar em contato com pessoas, você conhecer pessoas que já fazem um tipo de trabalho, às vezes querer fazer um próprio projeto seu e conhecer pessoas que já estão nisso, trabalham em produtora. Eu mesmo, já no começo da faculdade, eu já estava em uma produtora. Muitas das coisas que eu aprendi e que me ajudou bastante na faculdade também foi no mercado, e muitas coisas que eu trouxe para o mercado, para o meu trabalho, eu trouxe da faculdade. E muitos os jobs, né, que a gente fala, os freelancers e tal, você poder fazer coisas diferentes, é muito contato, é você conversar com as pessoas, você querer aprender, ela te ensina, você ensina pra ela, porque no fim das contas todo mundo ali tá procurando fazer isso que gosta tanto, né? Passar a mensagem, fazer um conteúdo. O gostoso do audiovisual, para quem tá cursando e para quem tá pretendendo entrar, é você conseguir explorar essa ferramenta e fazer dela a sua arte, a sua expressão, e também aprender as diferentes e inúmeras formas de fazer, os inúmeros formatos. É muito legal. Cara, audiovisual é contato, é conversar, é trocar ideia, trocar experiência. Eu acho que não tem valor maior que isso mesmo. Você conhecer as pessoas. E repito, sempre que possível, pressione as autoridades responsáveis pelas políticas culturais. Por quê, gente? Ficou claro aqui que demanda tem. Tem demanda para empregar e para criar essa atividade econômica que todo mundo poderia se dar bem. Por que isso não acontece? A gente não tem que questionar se está demorando para conseguir uma oportunidade a habilidade do próprio profissional. A gente tem que questionar esse sistema que a gente vive. Exato. Que
sistema de sociedade que prioriza o capital, né, que é baseado nele, você tem com esse sistema um modelo de atividade econômica que é muito desigual, que paga, às vezes, muita grana para muitos poucos e quase nada para outros, né? Então, a gente tem que questionar esse sistema e tem que fiscalizar para que políticas públicas tragam as oportunidades para essas pessoas, porque as pessoas são a força de trabalho, estão preparadas e, às vezes, conseguem subempregos no audiovisual ou demora para conseguir um emprego decente por conta desse sistema, né? E a culpa não é de vocês, tá? Exato. Se demorar para ter essa oportunidade, não se culpem, né? Por isso que é foda quando a gente tem conta para pagar, tem que acompanhar o que a minha cidade está fazendo para a cultura, né? Eu sei que é chato, eu sei que é difícil, mas principalmente se você pode fazer isso, se você já está numa posição confortável e pode fazer, faça isso. Pense, é a hora que a gente tem que pensar como coletivo mesmo. Por isso a gente fez o coletivo de audiovisual aqui. Porque mesmo que você já esteja bem consolidado na área, você tem que pensar que você não começou assim, né? Que você precisava de oportunidades. Então a gente tem que promover essas oportunidades para deixar um ambiente mais diverso e mais justo para todo mundo. Exatamente, é uma crítica que a gente vê, que a gente aprende muito, inclusive, quando a gente começa a trabalhar com isso, né? Vem tudo dessa base, de tudo que a gente conversou aqui, é uma coisa que o audiovisual traz pra gente, esse contato, essa conversa dinâmica, inclusive a crítica social que vem daqui, de muitas produções nossas, sabe, do que a gente faz aqui, é sempre carregado de crítica. É claro que é, porque é isso que a gente está fazendo. A gente está explorando, aprendendo e criticando através da linguagem. E é o que tem que ser feito, cara. Você tem que ir atrás, você tem que estudar e pedir mais isso, porque a cultura é sim importante pra gente. É muito importante. Cara, que papo incrível! Show de bola. Ô, louco, foi muito gostoso, a gente explorou bastante, falamos sobre o cinema no interior, falamos sobre as novas tecnologias, né, as produções, o seu trabalho com o Audiovisualcast. Eu gostei. E aí, você achou legal? Acho que foi produtivo, né? Abordamos bastante coisa. Falou bastante, cara. Achei que até que ia ficar um espaço maior para tecnologia e tal, mas aí foi entrando nos outros assuntos, né? E acabamos que a gente casou bastante do interior, sobre as produções também, sobre desenvolvimento. Tecnologia é mais isso, né? É sobre os formatos e tal. E lembrar sempre que não vai morrer mesmo. Mas, galera, obrigado para quem... Queria agradecer primeiramente, né, o Jareta por estar aqui com a gente. Foi muito gostoso. Espero que você tenha gostado também de participar. Eu acho Gostei muito. Por mim ficaria mais horas. Nossa, vixe Maria. Inclusive depois que acabar aqui. Mas a gente tem esse tempo aí, já tá bastante já. Estamos com 1h26 já de conteúdo. Nem vê passar. E galera, queria lembrar vocês, né? Agradecer a participação de você aí com a gente aqui na live. Lembrando, vai acontecer a live do Prêmio Jaguatirica, 10 de dezembro, às 7h30 da noite, tá? Do Festival Jaguatirica, né? Não Prêmio Jaguatirica, no caso. E compareçam lá, vai ser muito legal. A gente vai falar das produções, vai ter toda a premiação tal do festival. A galera de cinema, a gente de rádio e TV, fazer isso por live agora. Todo mundo tendo a oportunidade de acompanhar. Confiram, tá muito bacana. Vai ser muito legal, a gente tem bastante coisa preparada. E agradecer mais uma vez aqui essa conversa e a presença do Jareta, certo? Valeu, professor. Foi muito bom. Ótimo, obrigado. Até mais, galera. Nossa, com certeza. Acho que todo mundo aqui, se você saiu sem aprender alguma coisa, você tá falando mentira. Porque, caraca, velho, até a gente aqui, né? Mas, muito bom, gente. Obrigado pela participação de vocês. E até o Festival Jaguatirica. Valeu. Valeu, até mais.